Olá, colegas. Olá, amigos. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Roberto. Sou ministro da Palavra. Vamos continuar o nosso assunto acerca da deidade de Cristo. Cristo, em sua totalidade, é o nosso único Deus, grande Salvador. Estava falando no final do culto, da primeira parte dessa conversa, que todos os atributos de Deus, tudo que é Deus em si, em toda a sua totalidade, foram convergidos à pessoa de Jesus Cristo. Eu estava lendo Efésios 1, no capítulo 9 e 10, né, que toda a plenitude da divindade foi convergida a Cristo. Colossenses, no capítulo 2 de Colossenses, 2, no capítulo 2, versículo 9, ele fala, na pessoa de Jesus Cristo, porquanto nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Você pode me perguntar, Cláudio, o que é essa expressão corporalmente? É porque é, é muito fácil para quem entende esse mistério da piedade que Paulo escreveu a Timóteo, mas todas as vezes que você lê a Bíblia, peça inspiração principalmente a Deus, não queira discutir com A, com B, simplesmente leia a Bíblia e tente observar as nuances, os detalhes e tente separar muito bem as coisas e ter em mente que você só tem um único Deus. Tem uma única forma de crer em Deus, que é pela fé, mas um único Deus para se reverenciar. Então, quando a Bíblia diz que toda a plenitude de Deus estava habitando ali, naquele corpo de Jesus, corporalmente, ou seja, toda a plenitude estava habitando em um único corpo, quer dizer que é o que está escrito mesmo. Isso aqui não é uma figura de linguagem, isso aqui foi uma carta escrita. Você escreve uma carta, você não cria meios, você não cria parábolas, você não cria, seja, um enigma. Você escreveu a carta e direcionou a carta a alguém e detalhou o seu pensamento em si. E você está dizendo aqui, fala o apóstolo, escreveu à igreja de Colosso, que na pessoa de Cristo, que Cristo é ressuscitado, é claro, né? Eu não estou falando do Cristo em carne. Estou falando do Cristo ressuscitado, amados. Vamos separar Cristo nos dias de sua carne. Para entender melhor, vamos 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 16. Para a gente entender o que eu estou falando, né? Porque às vezes eu não queria que o vídeo ficasse tão comprido, mas temos que 2 Coríntios capítulo 5, 16. Aqui, pronto. Segunda de Coríntios, capítulo 5, versículo 16. O apóstolo escrevendo na igreja de Corinto falou. 5, 17, perdão. Vamos ler o 16, né, para ficar melhor. Ele fala, assim que nós quem? A igreja, né, que a carta é direcionada à igreja. Não tem questões de época e período, né? A igreja não tem tempo nem período. A igreja ela existe até os dias de hoje. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Veja que o apóstolo diz que nós não devemos conhecer as pessoas segundo a carne, né? Segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, antes quem, né? Aquele Cristo cumpridor da lei, é o Cristo que foi crucificado, o Cristo que foi esbofeteado, foi cuspido, o Cristo que veio, né, batizando em água. Se antes temos conhecido Cristo segundo a carne, ele fala, já agora quando? Quando ele escreveu essa carta, há 2000 anos atrás, já agora,
não conhecemos deste modo. Quer dizer, eu, Cláudio, não devo conhecer Cristo segundo a carne. De que Cristo, então, eu tenho que observar, temos que respeitar em si? É o ressuscitado, amado. Então, por isso que quando o apóstolo ele chegou aqui em Colossenses, né, ele falou que, porquanto nele quem? Jesus Cristo, habita toda, né? Toda a plenitude, ou seja, porque é pleno, toda a plenitude, amado. Observe o que está escrito. Está escrito, acredite. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele quem? No Cristo ressuscitado, estais aperfeiçoado. Ah, Cláudio, mas eu não preciso fazer nada que possa ficar mais íntimo com Deus, fazer uma consagração, fazer um jejuzinho de 5 ou 6 horas. Não, amado, não precisa. Também nele estais aperfeiçoado. Ele é a cabeça de todo principado. Isso aqui, principado, não é demônio, não. É um poder, é um domínio e é um governo. Então, Cristo é a cabeça do governo. Ele é a cabeça do domínio. Ele é a cabeça de toda a igreja. Né? Porque a igreja em si é um domínio, é um principado, é um poder. E quem reina esse poder? Cristo, que é a cabeça. Então, nele, em Cristo, você está aperfeiçoado. É isso que o apóstolo quer dizer. Se ele não diz isso, então eu não entendo mais nada de Bíblia. Então vamos prosseguir. Então, em Jesus Cristo, na seu corpo, né, em si, habita toda, né? Ah, mas Cláudio, mas não tem nadinha para o Espírito Santo. Mas amado, o Espírito Santo é o Senhor. O Senhor é o Espírito. Ou você acha que está dividido? Deus está lá, né, um velhinho sentado no trono. Jesus Cristo ao lado dele lá, né, com a mãozinha no ombro dele. E o Espírito Santo está aqui, metendo pau, trabalhando. Não deixar de ser criança, né, amado? O Filho de Deus, né, o filho de Deus que andou sobre a terra, era Deus mesmo. Ou seja, aquele Jesus Cristo que desceu aqui, se esvaziou, né? O Deus se esvaziou de sua glória e veio para cá. Andou entre nós, né? Bebeu e comeu. Entre nós não, né? Entre eles. Cristo nos diz de sua carne, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Então, Isaías capítulo 9, versículo 6, para a gente entender. Isaías 9, 6. Esse não tem jeito. Eu tô querendo diminuir o vídeo, mas vamos lá correr, né? Para ver se a gente faz pelo menos em 3 ou 4 partes. Isaías 9, versículo 6. O que é que o grande profeta messiânico falou? Amados, tudo que o profeta Isaías profetizou acerca de nosso Senhor Jesus Cristo, ele aconteceu. Então, ele não é desmerecendo os demais profetas, mas, é, representando o Messias, ele é o maior profeta messiânico, porque foi um dos profetas que mais falou acerca de Jesus Cristo. Ele falou aqui, no versículo 6, ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, né? Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aí eu lhe pergunto, vamos lá entender isso aqui. Entender o que o profeta Isaías falou. De que menino ele está falando? Aí você pode falar, quem nasceu ali foi o Espírito Santo? Claro que não, né? Foi nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele vem dizendo, o governo está sobre ele. Seu nome. Aí como é o nome de Deus? Então me diga. Ah, é Elohim? É Jeová Jireh? É Siddiqenu? É Jeová Rafá? Como é o nome de Deus, amado? Nosso Deus tem um nome.
que está acima de todo nome, amado. É Jesus Cristo. Ele fala, será maravilhoso, né? Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, olha. Deus está com D maiúsculo. É o Deus mesmo. O que Deuteronômio falou? Eu sou Deus mesmo. É brincadeira, né? Pai da eternidade. Ou seja, quem é o Pai da eternidade? É Deus ou é o Espírito Santo? Ou é Jesus? Então, amado, eu entendo. Às vezes você pode até estar certo. Eu acredito que você está certo na sua mente, porque eu aprendi assim também. E foi muito difícil me libertar dessa dúvida, né? Que eu passei desde 95, que eu entendia que Deus era três, né? Pai, Filho, Espírito Santo. E para tirar isso da minha cabeça não foi fácil, mas graças a Deus eu cultuo Deus hoje de uma forma correta. Não quero que você se desvincule de todos os seus ideais, mas que pelo menos examine as escrituras, né? Veja Deus da sua forma corpórea, veja Deus na sua forma completa, né? E não divida nosso Deus, né? Deus ele fica muito triste quando a igreja não tem entendimento do seu Pai, do seu Criador. Embora que não vai trazer nada, você não vai perder salvação. Pelo contrário, isso aí não tem nada a ver. Simplesmente ele queria que você reconhecesse ele como Deus. Não tem nada a ver, sua vida vai continuar normalmente. As bênçãos vai cair em sua vida do mesmo jeito, né? Você vai ser não, você é mais que vencedor. Você é a nação santa, eleita, predestinada, mas deveria ficar mais feliz da forma correta de cultuar a Deus. Mas vamos prosseguir, né? O importante é que estamos conversando e isso é fundamental para Deus, né? Porque né, em sua totalidade, conhecimento às vezes requer um pouco, né, de tempo, requer um pouco de dedicação, requer um pouco, né, de paz, de domínio próprio. Isso é obrigação nossa, do ministério, né, de estudar para. Mas os amados também têm a obrigação de examinar. Mas veja que tudo para a edificação da igreja. Então, João, no capítulo 14, e versículo 8, livro de João, versículo 14 e 8, aconteceu uma coisa engraçada, que é sabido da maioria da igreja, todos os irmãos, o que aconteceu. Vamos lá. João, no capítulo 14, versículo 8. Eu ia ler o 11, mas vamos ler o 8, né? 14 e 8. Replicou Felipe: Senhor, vamos ler a partir do 7. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Se vós me tivesse conhecido, conhecerias também a meu Pai. Jesus falando, né? Desde agora o conheceis e o tens visto. Aí os apóstolos ficaram tudo, mas meu Deus, como é que a gente está vendo Deus? Né? Que Abraão, Isaac, Jacó, né? Queria ver esse Deus, que Deus dele disse que o homem jamais viu. Né? Os apóstolos, meu Deus, né? Porque os apóstolos em si, eles foram, né? Tiveram a essência da lei mosaica e ninguém viu Deus, amado. Deus é um espírito. Quem viu Deus, na verdade, foi ele lá na pessoa de Jesus Cristo, na sua forma em homem, né? Então, o Senhor Jesus Cristo falou: se vós tivesse me conhecido mesmo, né? Entendesse, porque certa vez Jesus falou: tenho muita coisa para dizer, mas vocês não podem suportar. Ele falou lá no livro de Marcos: só se põe vinho novo em odres novos. Senão vai. Então, vinho novo, né? Em pano velho, rebenta, estraga, rebenta. O que Jesus falou? Olha, tenho muita coisa para dizer, mas vocês não podem suportar. Mas ele ficava olhando, né? Aí Jesus, às vezes, Jesus soltava alguma e dizia: se vos tivesse me conhecido, conheceria mais a meu Pai, e desde agora o tem visto. Aí Felipe, como? Aí Felipe ainda mais disse: Senhor,
Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ó, Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Felipe está tanto tempo com o nosso Jesus Cristo e não viu que ali era Deus mesmo, porque ele via com olhos, né, da carne. Ele queria ver o Pai mesmo. Mas grande é o mistério da piedade. Mano. Aquele que foi manifestado em carne foi glorificado entre os anjos. Aí ele disse: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não tens me conhecido. Aí Felipe: sim, sim, eu tenho conhecido, mas eu quero ver o Pai. Eu quero ver o Pai. Mas o Pai é o Espírito, Felipe. Não se vê Espírito, amado. Ele fala. Aí o nosso Senhor falou para Felipe: há tanto tempo estou convosco, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu, estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas é o Pai que é o Pai que está em mim mesmo, que permanece em mim e que faz as obras. Grande é o mistério da piedade. Agora, se você quiser ler isso aqui e dividir, tudo bem. Deus vai ficar triste, né? Porque ele queria, né? Se fosse Jesus chegasse aqui para vocês e dissesse: ô Cláudio, há tanto tempo, Cláudio, tu estás comigo, não entendesse que eu sou o Pai e o Pai, né? O Pai está em mim e eu estou nele. Sim, cadê o Espírito Santo então? Eu quero. Não é três? Não, o Espírito Santo está lá em cima. Isso é brincadeira. Mas vamos lá, né? O bom é a gente ter essa certeza de que Deus é Cristo, Cristo é Deus, o Espírito Santo é o próprio Deus, o Espírito Santo é o Senhor, mas nunca divida, amado. Nunca diga assim, esse aqui está aqui, esse é maior do que esse, um está lá em cima, não, não. Grande é o mistério da piedade. Deus tem um atributo chamado onipresença. Ele está em todos os cultos, hoje é domingo, ele vai estar em todas as igrejas, né? As pessoas às vezes, vou sair um pouco aqui da conversa. Já pensou, vamos falar do ser que foi destruído lá na cruz, o diabo, né? Que foi destruído. Hebreus 10:14. Mas vamos lá, né? Tem pessoas que não. O diabo está aqui ao meu derredor. Vamos lá, uma pessoa que esteja lá no Japão. O diabo está aqui e está lá? É uma pergunta, né? Aí se você acreditar, você vai estar colocando o diabo numa posição de Deus, porque só Deus tem esse poder, amado. De estar aqui e estar lá. Lá é aqui, lá e acolá, em qualquer canto, menos o diabo. O diabo ele só poderia estar em um local. E Deus não, Deus está em todo canto. Onde tiver no mínimo 3 ou 2, ele está lá. Então, Felipe, há tanto tempo, Felipe, eu estou contigo. Né? Tem irmão que tem a D20, a 30, morreram, né, sem saber que Deus estava com ele. Deus está dentro dele. Deus é o Espírito. Aí, se eu quero ver, mas Felipe, Espírito não se vê. O que aconteceu lá no batismo de Jesus Cristo? Existiu uma voz, existiu um Espírito que estava em quê? Se você ler, vai estar mesmo assim. Desceu sobre ele um espírito em uma forma corpórea de quê? De um animal. E o próprio Cristo, né? Ou seja, 3 pessoas. Aí você vai, Claudio, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não, amado. Atributos. Se fosse o diabo, ali era impossível acontecer aquilo. Mas era Deus, amado. São atributos. Agora, o Espírito, como é que João ia ver? Se o Espírito não se materializasse numa pomba, num animal, não sei qual foi. Tinha que acontecer, amado. Agora a voz não. A voz ele escutou. Mas o Espírito ele só viu por causa que ela se transfigurou em uma pomba. E ele viu aquele animal pousar sobre o nosso Jesus Cristo. Então ele a identificou. Porque João não sabia quem era, né? Não sabia quem era. Houve aquele acordo entre Deus e João e foi realizado aquele batismo. Então eu estou dizendo que aquele Jesus Cristo que andou entre nós quem entre eles, era o mesmo Deus.
2 Coríntios 5,19, eu acabei de ler, mas está aqui no rascunho, então a gente vamos ler. 2 Coríntios 5,19, o apóstolo Paulo fala. O que é que o apóstolo Paulo fala? 2 Coríntios 5,19. A saber, vamos saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou o quê? A palavra da reconciliação. Veja que a igreja hoje não tem a obrigação de salvar ninguém. Ela só tem a obrigação de mostrar o evangelho às pessoas, que as pessoas escutem com o ouvido de ovelha e seja atraída novamente para o aprisco. Terminar esse vídeo aqui, né? Quando Deus me der outra oportunidade, voltarei e a gente vamos continuar novamente com essa conversa diária, né? Estamos falando sobre a deidade de Cristo, um assunto muito gostoso de falar, né? Não peço que as pessoas, né, fiquem confusas em si, mas que examinem as escrituras. Meu nome é Cláudio Roberto, sou ministro da Igreja Evangélica Reconciliando a Vida, e que a semente caia numa terra boa, né? Que a terra é boa, é vasta, é ampla, e aí germine a 30, a 60 e até 100 por um da semente. Paz e graça para todos os amados e eleitos. Amém.